Eleição em massa, né? Claro que tem eleição para a Câmara, para o Senado, a gente falou há pouco, mas aquela eleição em que todos os brasileiros vão às urnas, nesse ano não temos pleito aqui nessa modalidade, mas o Schiller sempre traz aí um ponto de vista sobre as necessidades de uma reforma política e um dos pontos é a questão do voto ser obrigatório no país, né? Schiller, hoje na Folha de São Paulo, no seu artigo, você traz detalhes aí, vamos compartilhar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes aqui. Qual é a tua proposta, o teu ponto de vista sobre a questão de se tornar, né, a ida às urnas facultativa aqui no Brasil? Muito bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Olha, saiu uma pesquisa da Datafolha agora no fim de semana mostrando que 56% dos brasileiros eles são favoráveis ao voto facultativo. Isso varia, né? Varia com o tempo, às vezes esse número é maior, já foi menor, mas nesse momento você teve esse dado aí de uma ligeira maioria. Geralmente o eleitor com mais escolaridade, mais urbano, tende a ser mais favorável ao voto facultativo, ou seja, como um direito, então você não é obrigado lá a votar. No fundo não é questão de ser obrigado ou não a votar. A votar propriamente ninguém é obrigado, é o comparecimento eleitoral, né? Por exemplo, vários países, um dos países que é mais estudado nesse tema, que é a Austrália. A Austrália, nos anos 20, quase 100 anos atrás, ela mudou o voto, era facultativo e se tornou obrigatório, mas obviamente coloca lá na cela, como tem no Brasil, você pode anular, você pode votar em branco, nenhuma das opções acima, você tem opções para não votar, né? O que é obrigatório ou tem alguma penalidade é o tema do comparecimento eleitoral. Esse é um tema relevante, o Brasil vai ter que enfrentar essa questão, até nós hoje conversava hoje sobre a sucessão na Câmara e no Senado, entre outras funções de quem vai presidir Câmara e Senado, na minha visão, quer dizer, é retomar a agenda de reformas institucionais, que o país deixou para trás. O país não se fala mais em reforma política, voto distrital, não é? A questão de financiamento de campanha, que está mal resolvido, esse tema do financiamento público, não público, etc. Não é? E o tema do voto facultativo ou obrigatório. No Brasil, vamos lá, o voto é obrigatório, mas as sanções são relativamente leves, né? Eu até brinquei assim, é como um tapinha na bunda, né? Permitia aqui o horário brincar um pouco. É como uma palmadinha na bunda. Então você tem que ir lá pagar a multinha de R$ 3,50, você tem que fazer um requerimento de justificativa para o juiz eleitoral, não é? Você tem os seus documentos trancados, se você quiser fazer passaporte, você vai ter um problema, etc. Então, digamos assim, são sanções relativamente leves, né? O ministro Barroso, que presidiu a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, logo depois da eleição, ele disse assim, olha, eu acho que nós estamos transitando para o voto facultativo, mas ainda falta um pouco. Quando ele disse essa frase, ainda falta um pouco para o país amadurecer, Eduardo e Pedro, aí me chamou a atenção, aí dá aquela curiosidade na gente. A minha pergunta, obviamente eu não fiz ela, mas a minha pergunta seria o seguinte, quanto tempo ainda falta para o país amadurecer, né? Será que algum dia a gente vai ter um capacitômetro, eu não sei nem dizer amadurecitômetro, para saber se o povo é mais ou menos maduro para saber votar? Aí eu fiz uma conta muito simples, nós já votamos 20 vezes desde a redemocratização, desde 1985. Bom, já votamos 20 vezes, a gente elegeu 8 vezes o presidente da República, fizemos uma Constituição, fizemos 2 plebiscitos, temos uma ampla liberdade de organização partidária, 33 partidos formados, né, um sistema eleitoral que é exemplo no mundo, né, a urna eletrônica, sai na hora o resultado, é muito difícil de ter fraude, quer dizer, então, quando é que o Brasil vai ser considerado maduro para poder ter o voto facultativo? Se a gente pegar os dados internacionais, a gente vai ver o seguinte, a boa parte dos países europeus, ou seja, democracias mais consolidadas, o voto é facultativo. Na América Latina, você pega México, Argentina, Brasil, enfim, o voto tende a ser obrigatório, que pesa alguns países já mudaram. O Chile recentemente mudou para voto facultativo, por exemplo, né? O Uruguai, por exemplo, é um voto obrigatório, que é uma boa democracia estável. Enfim, eu diria assim, é uma polêmica, tem bons argumentos dos dois lados aí, mas eu joguei essa... Não, é bom discutir. Deixa eu fazer uma provocação, então. A Datafolha diz que a maioria é a favor do comparecimento facultativo, né, no dia da votação, né? 56%. 56%. Tá aí a resposta, para quem é a favor do voto obrigatório como eu.
Quando o Datafolha mostrar que a maioria da população acredita que é importante votar, aí nós estamos maduros para... Eu brinquei com o Pedro, viu, Eduardo? Hoje de manhã trocamos uma mensagem, como a gente geralmente faz aí com meus artigos e tal. E eu disse assim, se o Pedro Campos é a favor do voto obrigatório, eu tenho que repensar minha posição, né? Porque a gente é o meu guru jurídico mas aí, eu fico com o pé atrás. Isso, Zé Paulo de Andrade falava comigo, a gente tem 30 e poucos anos de diferença. Se eu e você pensamos igual, um dos dois está errado, né? É verdade. Mas ô Schiller, a gente já falou disso também. Para mim, nesse ponto, a reforma eleitoral ou reforma política é só trocar o nome, né? É voto obrigatório por comparecimento obrigatório. Eu concordo com essa tese. Eu acho que a gente também não somos obrigados a servir as Forças Armadas. Mas os homens brasileiros, quando fazem 18 anos, têm que comparecer ao quartel, né? Dizer, estou aqui, estou servindo a pátria, se necessário, se precisar, estou aqui, mas deixa eu ir lá estudar, deixa eu trabalhar, obrigado. É um comparecimento, eu vejo da mesma forma. Mas isso ainda causa... A palavra obrigatório, a palavra proibido numa Constituição é uma coisa muito complexa, é um tema muito complexo, né, Schiller? Exatamente. O meu grande ponto é o problema da autonomia das pessoas. Quer dizer, essa ideia de que a gente faça engenharia social e obrigue as pessoas a exercerem um direito, por exemplo, votar é algo importante para a democracia, é uma espécie de bem público. Se as pessoas não votam, a democracia não funciona, vamos lá, no limite. Então, a tentação é sempre dizer o seguinte, vai lá e faz um nudge, né? Tá na moda agora essa palavra, dá um empurrãozinho para o cara votar, né? Agora, você tira a autonomia, você tira a ideia do voto como um direito, do exercício livre, diz assim, eu não quero comparecer, porque eu sou anarquista, porque eu estou satisfeito, então eu sou indiferente ao resultado, porque por convicção qualquer eu não quero votar, porque eu estou brabo demais para votar, porque, enfim, por N razões que são do indivíduo. Agora, eu reconheço aí na linha do Pedro que tem muitos argumentos a favor. O maior argumento a favor é que o Brasil ainda é um país que em muitas regiões você tem muito coronelismo ainda, você tem muito cabresto, muita pressão econômica, você tem muita pressão política. Então, o fato de que todos sejam, digamos assim, obrigados, entre aspas, a pelo menos o comparecimento, dá uma proteção para que todo mundo vá lá na urna e faça o que quiser, né? Vote, se abstenha, vote branco, nulo, ou vote em algum dos candidatos. Quer dizer, então... teria esse mérito. E, aliás, este foi o argumento de um grande conterrâneo meu, né, o senador Assis Brasil, nos anos 30, quando ele foi um dos gurus lá do Código Eleitoral de 32, ele instituiu isso exatamente para transitar da República Velha para o novo momento, né, para evitar o coronelismo, para combater o cabresto. A pergunta é se quase 100 anos depois esse argumento ainda vale num país muito mais moderno, com uma justiça eleitoral muito mais ativa, né, como é o Brasil contemporâneo. Fica para o debate aí, e eu vou dizer mais, o país precisa enfrentar essa discussão, precisa enfrentar não só essa, a discussão da reforma política que está parada. É verdade, há muitos anos, né, Schiller? E aí são vários pontos, voto distrital, tem muita coisa que a gente pode discutir numa reforma política séria, porque as mudanças que nós tivemos aí, elas visaram única e exclusivamente os interesses daqueles que querem se perpetuar no poder, dos políticos que têm outros tipos de interesse e não aprimorar o processo eleitoral brasileiro. Fernando Schiller conosco, sempre bom te ouvir aqui no Jornal Gente, até quando a gente discorda, viu, Schiller? Um grande abraço para você e até a próxima, semana que vem nós estamos juntos aqui no Jornal Gente de novo. Até a segunda, grande abraço.